Meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, Davi está com aquela frase aí, coloca essa frase aí. Eu quero que você grave esta frase no seu coração. Essa frase vai ficar até o final da mensagem. Vai ser a única coisa que você vai ver hoje. Tá? Por quê? Se você no final dessa mensagem não lembrar de mais nada, lembre-se dessa frase. Lembre-se dessa frase. Ok? O que não é confessado não é perdoado. O que não é perdoado não é curado. Guarde essa frase que tem a ver com a mensagem. Quer dizer, o que a gente não pode confessar, não tem como ser perdoado, não tem como perdoar. E se não tem como ser perdoado, não pode ser curado ou sarado. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele nos diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vou repetir. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O livro de Tiago, conforme disse o irmão André, nós estamos pregando já há algum tempo. Esse texto o Senhor nos deu o ano passado, e no mês de maio nós estivemos confeccionando estas mensagens. E o livro de Tiago, ele é peculiar no seu trabalhar. Ele começa no capítulo 1 falando sobre oração. Termina o capítulo 5 falando sobre oração. No capítulo 1, ele fala que nós passamos por provações, por dificuldades e por lutas, por isso precisamos orar. Por isso precisamos orar e pedir sabedoria a Deus. A sabedoria só vem de Deus se nós orarmos. Então, acredito que é impossível uma pessoa que não ora receber sabedoria de Deus. Pois, segundo Tiago, a oração é obtida através da oração. Então ele passa capítulo 1 falando basicamente isso, sobre que temos que orar, principalmente nos momentos de provação, para recebermos sabedoria, para podermos superar as provações. No capítulo de número 2, ele é bem prático, em que ele diz que a vida cristã não é uma vida que você faz acepção de pessoas. Você não pode fazer acepção de pessoas. Isto é, você não pode julgar alguém pela roupa, você não pode julgar alguém pelo seu dinheiro, você não pode julgar alguém pela sua religião, você não pode julgar essa pessoa pelas aparências. No capítulo 2 ele fala isso, e completando, no capítulo 2 ele fala que algumas pessoas querem dizer que tem fé, mas não demonstram a sua fé de forma prática, isto é, elas nunca fazem nada para abençoar a vida de ninguém. Elas têm fé, mas você não vê isso na prática, ele fala no capítulo 2. Capítulos 3 e 4, ele vai falar de alguns problemas que acontecem dentro da igreja, o que aconteceu na igreja naquela época e que acontecem dentro da igreja. Capítulo 3, ele fala sobre a fofoca, a maledicência, a difamação, mentiras dentro da igreja. E no capítulo número 4, ele vai falar especificamente sobre o mundanismo, isto é, as práticas do mundo entrando dentro da igreja. Isto é, a igreja querendo copiar usos e costumes do mundo para trazer dentro da igreja. Essas duas coisas ele leva como muito preocupantes. E depois, finalmente, no capítulo de número 5, ele vai falar de mais algumas coisas, mas principalmente ele vai falar sobre a questão da oração. A oração é a única coisa que pode resolver tudo, através da oração. E o versículo de número 16, ele resume isso. Esse é um versículo poderoso, que revela o quê? Revela
a importância da confissão, da oração e de uma vida justa. 3 coisas importantes. Primeiro, ele fala da confissão, a importância da confissão mútua. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ver. Em primeiro lugar, a confissão mútua é o único caminho para a cura. Ele está aqui nos exortando a nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se você tem alguma coisa contra alguém, uma tristeza, uma mágoa no seu coração, ele diz que você deve chegar para essa pessoa e conversar com ela e orar. Se você se sente ofendido, você deve chegar para essa pessoa e conversar com ela. Também a interpretação, nós vamos ver aqui em todo o contexto, que você pode procurar um conselheiro espiritual para te ajudar e para ser intermediário entre você e essa pessoa. Então, a confissão mútua, quando temos alguma coisa, lembrando que ele já falou no capítulo 3, de não ficarmos falando mal um dos outros. Então aqui ele diz, se você tem alguma coisa, ao invés de você ficar falando contra alguém, você deve ir até essa pessoa e chegar. E se você quer conselhos, ele diz, procure alguém para te ajudar. Segundo o contexto, se você olhar no versículo 14, ele diz, está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O presbítero nós não temos, né? Esse cargo de oficial na igreja, como igreja batista, nós temos apenas pastores e diáconos. Então esses seriam as pessoas capacitadas, na verdade, seriam as pessoas chamadas por Deus dentro da igreja, que você pode, não só pode, como deve procurar, para pedir oração. Esta é a função dos pastores, uma dessas funções, e dos diáconos, orarem uns pelos outros. Aqui ele fala de doença, mas ele não está falando apenas aqui no original, numa doença física, mas também na questão da doença espiritual, de algum problema, de alguma dificuldade, de um conselho que você precisa, até porque uma pessoa para ser um presbítero, um pastor, um diácono, ela deve ser experimentado, ela não pode ser neófito na fé, isto é, com pouco tempo, mas deve ser uma pessoa que tenha comunhão com Deus. Então, ele diz, olha, é preciso a confissão, quando temos tristeza no coração, quando temos mágoa, quando temos algum sentimento ruim, precisamos procurar auxílio. Precisamos procurar auxílio aonde? Na igreja. Seja qual for a sua dificuldade, o seu problema, procure na igreja. Pois muitas vezes nós temos a facilidade de falar dos nossos problemas até para pessoas desconhecidas. Então tome cuidado com isso. Às vezes o marido está com um problema com a esposa está com um problema com o marido, vai falar para um desconhecido, vai falar para uma pessoa que nem evangélica que não tem um compromisso com Deus. Que conselho você acha que você vai receber? Por isso, ele diz aqui na leitura, então você procure alguém, confesse o seu sentimento de tristeza, de dor, mas procure alguém chamado pelo Senhor para ajudar você nesse processo de confissão. Então, Tiago, ele está aqui nos orientando ao quê? A uma humildade e transparência. Por quê? Porque esta confissão, ela requer humildade e transparência. É preciso reconhecer nossas falhas, admitir nossos erros e abrir o nosso coração para receber ajuda. Precisamos entender
que quando estamos tristes, magoados, precisamos de ajuda para Deus tratar os nossos corações. E esta ajuda só pode vir de pessoas realmente que são chamadas por Deus. Pessoas que têm a autoridade dada por Deus. Por isso, o primeiro ponto importante é que esta confissão é um momento importante. É um momento de nós pensarmos. Por quê? Porque nesse momento, quando nós temos alguém de confiança, um conselheiro, alguém que a gente pode orar, alguém que a gente pode ligar a qualquer momento do dia e da noite, nós recebemos libertação e restauração. Porque no momento que nós chegamos para esta pessoa está ali não para nos julgar, não para nos criticar, muitas vezes ela não vai falar nada, ela apenas vai ouvir as nossas queixas, as nossas murmurações, as nossas reclamações, e vai apenas orar pela gente. Pois como diz o texto, né, esta oração abençoa, ela traz cura, ela traz libertação. Por isso, precisamos de alguém. Por isso, sempre que tiver algum problema, alguma dificuldade, busque um irmão de confiança em sua comunidade de fé. Pratique a confissão mútua, seja humilde, transparente e disposto a receber ajuda. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Este é o tratamento divino. É esse o tratamento que Tiago estava ensinando para aqueles irmãos que tinham problemas como todos nós temos. Segundo lugar, em primeiro lugar, a oração é confissão mútua. Segundo lugar, a oração ela é unilateral, isto é, todos precisam orar. Pois ele fala claramente aqui, orai uns pelos outros. Então, se você não tem a prática da oração, não vai funcionar correr na hora do aperto. É tipo aquele aluno que deixa para estudar em cima da hora da prova, né? E aí ele quer estudar a matéria do ano todo, porque ele está em recuperação. Existe alguma chance dele conseguir? Existe, muito raro, existe. Da mesma maneira, existe alguma chance da gente receber oração? Claro que existe, porque Deus é misericordioso. Mas não é assim que funciona a vida de oração. Então não deixe para os minutos finais, os 45 do segundo tempo, entrando para a prorrogação. É uma prática de vida, uma prática de vida constante, diária. Nós não oramos todos os dias na igreja, é claro, mas você pode orar todos os dias na sua casa. O ideal seria que você começasse de manhã, orando, falando com Deus, e terminasse o seu dia falando com Deus. Esse seria o ideal. Então, esta intercessão é algo importante, muito importante. Por quê? Porque essa intercessão, orientada por homens de Deus, que vai trazer o que ele fala aqui? Para serdes curados. A cura divina, ela vem através da oração. Curados ou sarados, depende da versão. A cura divina, ela é baseada na oração. Como eu disse, não é apenas uma cura física, mas é uma cura espiritual. Como quero ser curado se não oro, se não leio a Bíblia, se não tenho comunhão? Porque quando eu tenho um parceiro de oração, um amigo de oração, é porque eu tenho comunhão com essa pessoa. Eu preciso ter alguém que vai ser o orientador. Então, Tiago, ele nos chama aqui
a orarmos uns pelos outros. A oração intercessória é um ato de amor e solidariedade, onde levamos as necessidades de nossos irmãos a Deus. A oração, aqui que ele está falando, não é aquela oração que você ora só por você. Porque muitas vezes nossas orações, ou quase sempre, elas são orações egoístas. Você pode notar que geralmente a gente só pede por nós. Geralmente nossas orações é só por nós. Aqui ele diz, orai uns pelos outros. Vocês já viram a quantidade de pedidos que está aqui no nosso boletim? Olha a quantidade de pedidos. Está numa letra tão pequena aqui que também se não colocar nessa letrinha não vai caber, né? Então você pega uma lupa em casa, aumenta, né, quem tem dificuldade, porque se não colocar assim não cabe. Sabe, quarta-feira foi algo muito interessante, né? Acredito que muitos ficaram sem luz nas suas casas aí mais de um dia. Minha casa também ficou, né? E na minha rua foi interessante, no meu bairro. Minha rua era a única que não tinha luz. Cadê? Era a única rua que não tinha luz. Mas aqui na igreja aconteceu algo diferente. Eu vim na quarta-feira e estava andando pelo comércio, e o comércio todo sem luz. Eu achei, quando chegar na igreja não vai ter luz também, porque está tudo sem luz. E entrando na rua da igreja, tudo apagado. E a igreja também, inclusive, apagada, né? Mas como eu tenho a chave, eu entrei, abri a igreja, né? Abri uma das portas e, bom, toquei, né? Ali no interruptor. Qual foi a minha surpresa? A luz acendeu. Falei, mas eu fui lá fora, olhei, tudo apagado, voltei, mas tem luz aqui mesmo, senhor? Entrei no santuário e fui acendendo as luzes, e depois nós temos os refletores que acendem quando tudo escurece. E aí quando você olhava na nossa rua, o único lugar que tinha luz aqui de ponta a ponta aqui era a nossa. E teve irmão que voltou para casa, porque viu sem luz aqui, chegou na esquina e não entrou, porque viu que estava sem luz e voltou. Então a gente vê como Deus é maravilhoso, e não nos impediu de nós o quê? Estarmos orando. Estarmos orando uns pelos outros. Então ele chama a nós orarmos, por quê? Porque essa oração traz um resultado. Essa oração unilateral, ela traz um resultado. Qual é o resultado? A cura. Não é isso que ele está prometendo aqui? A cura. Cura como resultado. A oração uns pelos outros tem o poder de trazer cura, tanto física quanto espiritual. Deus se move através da oração para restaurar a saúde e o bem-estar dos seus filhos. A importância da comunidade, orar uns pelos outros, é que fortalece a todos nós, cria um laço de amor, cuidado e apoio mútuo. Acho interessante na nossa prática de oração na nossa igreja, porque é tudo bem, o culto é muito curto, né? Então tem que ser tudo muito cronometrado, 1h30, né? Então nós temos aquele primeiro momento que a gente dedica nossos pedidos aqui, nós falamos nossos pedidos publicamente, cantamos intercalado, temos um momento de mensagem, uma breve reflexão, e logo após nós temos um momento de oração, em que nós dividimos os nossos grupos, as nossas duplas. É interessante que você pode olhar toda quarta-feira, os mesmos irmãos oram juntos toda quarta-feira. Eles já procuram, nosso lugar ali, e já tem os lugares, você pode ter certeza que já tem um lugar, tem um lugarzinho ali, tem outro lugarzinho lá atrás, já tem os lugares específicos. E quando um falta, vai, fulano, irmão hoje, fulano não veio. Por quê? Já criou uma intimidade, né? Uma comunhão, já se criou um ciclo de oração. Isso é o quê? É saudável. É saudável, né? Porque essas pessoas têm comunhão. Isso é bonito. Aqui, uma quarta-feira, o irmão Milton, né, que vem aqui, né, esposo da irmã Luciane, ele sempre senta com o irmão Filipão, mais alguém para orar, né? E aí, ele falou assim, pastor, o irmão Filipão, ele vai passar por uma cirurgia, mas o pastor pode ficar tranquilo. Eu vou ligar para ele e vou visitá-lo, porque nós moramos perto. Eu vou ligar para ele e eu vou visitá-lo. Eu falei, irmão, está nas suas mãos.
E aí quase todo dia, pastor, liguei para ele, passei lá, olha, cirurgia foi boa, ele está assim, eu estou orando por ele. E aí eu fui na sexta-feira lá, eles falaram, olha, irmão Milton, que ele veio aqui, semana toda veio aqui, orou comigo, ligou para mim. É isso que nós precisamos, uns orando pelos outros, uns cuidando pelos outros. O pastor sozinho não pode cuidar de tudo, mas quando ele falou, eu fiquei feliz. Por quê? Porque é um irmão que chegou há pouco tempo na igreja. E ele entendeu o que é esta comunhão cristã. E eu fiquei tranquilo porque ele mandava para mim, pastor, estive lá hoje, a situação é assim. Eu fiquei tranquilo, até que na sexta-feira eu consegui ir lá juntamente com o irmão Sérgio. E nós oramos, mas alguém já estava cuidando, alguém já estava orando. Isso é a importância da oração, a importância de cuidarmos de um dos outros. E finalmente, última parte desse texto é que, meu irmão, essa oração, ela não pode ser feita de qualquer jeito, nem por qualquer um. Não pode ser feito de qualquer jeito, nem por qualquer um. Muitas pessoas acham que podem orar, mas nem todo mundo pode orar. Por quê? Impede? Deus impede? Não. Porque, como diz aqui o texto bíblico, no versículo 16, o que ele fala aqui? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outra versão diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Só pode orar aquele que é justo. O que é esse justo aqui? É claro que ele não está se referindo aqui a uma vida de perfeição impecável, não. Até porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Então, nenhum de nós poderíamos orar. Então nós estaríamos perdendo tempo aqui. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que esta oração deve ser feita por uma pessoa que tem uma vida reta, que busca. Vocês lembram o que fala lá, o livro de Jó, quando ele começa a oração lá, o texto começa dizendo que ele era um homem temente a Deus, que ele era reto, que ele orava pelos seus amigos, que ele orava pelos seus filhos. É isso que ele está dizendo. É uma pessoa que reconhece sim que é pecadora, que é falha, mas ela é justa no nome de Cristo Jesus. Ela não é justa pelas suas ações e atitudes, mas ela é justa por Cristo Jesus. Então toda vez que nós chegamos na presença de Deus, nós temos que orar. Por isso, vocês vão entender que o salmista ora, sonda-me, ó Deus. Vocês podem olhar nos salmos que várias vezes o salmista fala essa palavra. Por que o salmista faz esta oração, sonda-me, ó Deus? É para que Deus olhasse, é claro que Deus está olhando, é apenas uma ênfase, é mais para nós do que para Deus, Deus precisa disso, é claro que Deus está vendo. Mas ele queria que Deus examinasse ele de uma forma tão grande, tão profunda, que se existisse alguma coisa, algum pecado, alguma coisa que atrapalhasse a comunhão dele, que Deus revelasse para ele. É assim que nós devemos orar para Deus. Dizer, Senhor, existe alguma coisa que atrapalha a minha comunhão contigo? Algum pensamento ruim? Alguma ação que eu fiz? Porque existem algumas ações que nós sabemos que são conscientes. Mas existem algumas ações que muitas vezes não são conscientes. É isso que o salmista quer dizer. Sonda-me, ó Deus. Examina-me. Me vira ao avesso. E vê se existe alguma coisa. Então, esse poder da justiça é que a oração de um justo tem poder. Porque está conforme a vontade de Deus. E Deus ouve e responde àqueles que o buscam de coração sincero e vivem de acordo com os seus princípios. Então, esse é o poder da justiça. Não é a sua oração que é poderosa, não é você que é poderoso.
mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é você, é o Espírito Santo de Deus. É apesar de mim, apesar de você, Ele nos usa. Por isso, eu tenho que ter essa certeza. E ela é eficaz, ela traz resultados maravilhosos. Ela é poderosa e eficaz. Ela é poderosa e eficaz. Esta oração é poderosa e eficaz. A oração do justo não é apenas para ser ouvida, mas ela é para ser vista. A oração do justo tem o poder de transformar situações, mudar corações, manifestar o poder de Deus na terra. Então busque viver uma vida de justiça de acordo com os padrões de Deus. Dedique-se à oração com fé. Como disse Tiago lá no início do seu livro, peça com fé. Peça com fé. E perseverança. E confie que Deus ouvirá a sua oração e responderá às suas orações. Tiago nos convida a viver uma vida de confissão, de oração e de justiça. Devemos confessar nossos pecados, nossas ofensas uns aos outros. Devemos orar uns pelos outros. E devemos clamar uma vida justa. Ao confessarmos nossos pecados uns aos outros e ao buscarmos a justiça de Deus, abrimos as portas para o seu poder e a sua graça em nossas vidas. Que possamos ser uma comunidade de fé que se apoia mutuamente, que ora com fervor, que experimenta o poder transformador da oração eficaz. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja em nossos corações e em nossos pensamentos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Estarei orando, mas antes de orar, deixar apenas uma informação, nós orarmos, né? Nesse mês nós mudamos algumas datas, né? Entendemos que foi importante mudar algumas datas da nossa programação. Nós mudamos, né, o culto de celebração da Ceia do Senhor, do dia 7 para o dia 21. E a assembleia que nós teríamos no dia de hoje, dia 14, também foi transferida para o dia 28. Nós entendemos que são datas melhores, nós estamos aí orando, né, juntamente com, né, o corpo diaconal, e compreendemos que essas datas serão melhores para a igreja. Então, curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos e vamos estar em oração. Pai querido, Deus de amor, graças te dou pela tua palavra. Ela é tão simples, nós precisamos apenas viver. Traga o despertamento para o seu povo. Traga realmente, ó Pai, esse momento de confissão, de perdão, de restauração, de cura, no nome de Cristo Jesus. E, ó Pai, oro nesta manhã, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.